Ciranda, cirandeiro, vamos todos cirandar. Ciranda, cirandeiro, vamos todos cirandar. Ciranda, cirandeiro, vamos todos. Bem-vindos, bem-vindas. Estamos, então, acolhendo todos vocês aqui com uma canção do nosso álbum Escutatória, intitulada Cirandeiro, que fala justamente sobre canções e brincadeiras que muitos de nós aqui tiveram a oportunidade de brincar na infância. E a gente ainda está aguardando mais pessoas chegarem. Fica aí a critério da Clélia, se já vai começar a falar, se espera mais um pouquinho. Olha que tem mais gente chegando. Música que é o que não falta para a gente colocar enquanto as pessoas chegam, tá? Eu vou dando boa noite. Nós vamos respeitar o horário, todo mundo que chegou. Delícia esse aquecimento já. Eu já estava aqui cirandando. Boa noite, obrigada pela presença. Sejam todos e todas bem-vindos à oficina Pedagogia do Encantamento, Cultura do Brincar. Eu sou Clélia Maurício, sou diretora executiva da Abrace, Associação Brasileira de Cultura e Educação. A Abrace é uma associação comunitária, estamos em Washington, D.C., e desde 2005 a gente trabalha para manter vivo nos Estados Unidos a herança cultural e a identidade brasileira por meio de programas educativos e culturais. Desde 2020, em resposta à pandemia do Covid, a gente passou a oferecer aulas e atividades online, o que permitiu acolher e conectar com famílias de outras regiões, não só dos Estados Unidos, mas do Brasil todo e até de outros países. Mas nós sabemos que nem todos os estados, nem todas as regiões possuem associações ou escolas como a Abrace, tornando ainda maior desafio das famílias que vivem no exterior para manter essa língua portuguesa tão querida para a gente, a nossa cultura brasileira como referência afetiva e identitária. Então, o projeto Oficinas de PLH parte dessa realidade e visa suprir parcialmente, pelo menos um pouquinho, essa lacuna, por meio de uma série de 5 encontros virtuais, compartilhando experiências, dicas, aprendizados, recursos, com vista a motivar pais, mães, filhos a cultivar de maneira lúdica o português como língua de herança. Então, é um verdadeiro passeio pela nossa rica cultura brasileira, com música, arte, brincadeira, contação de histórias, lendas e tradições. O projeto Oficinas de PLH é uma parceria da Abrace com o Consulado Geral do Brasil de Chicago, a quem agradecemos a oportunidade, a confiança, o apoio essenciais para a realização deste projeto. Eu agradeço em especial, em nome da Abrace, ao senhor embaixador Benoni Belli, que está aqui presente, pela idealização, pela parceria, pelo apoio, pelo incentivo às ações de promoção e disseminação da língua de herança junto à comunidade brasileira que vive aqui nos Estados Unidos, em particular na jurisdição de Chicago. O projeto está sob a coordenação primorosa da educadora Cláudia Costa, a quem também agradeço a liderança e a organização. Como apontado na ficha de inscrição, a oficina está sendo gravada, porque depois todos os vídeos e todo o material de apoio vai ser disponibilizado ao público em geral nos canais e mídias sociais do Consulado do Chicago e da Abrace, para que mais famílias, mais pessoas possam ter acesso a essa riqueza. A vivência de hoje, Pedagogia do Encantamento, Cultura do Brincar, já está sendo conduzida pelos nossos amigos e parceiros queridos, Ana Lopes, Luciane Andrade, Marco Aurélio, Querubim, Marquim, da premiada Companhia Cultural Encantar. Nós estamos pensando aqui um pouquinho antes, né, da nossa história, né? O Abraço e o Encantar tem uma bonita história de colaboração. A fada madrinha está aqui, a Cupido, incendiária Lígia, obrigada sempre, né, por essa ponte. Desde 2005, a equipe já esteve aqui nos Estados Unidos, já promoveu oficinas para pais e para alunos, e no ano passado, virtualmente, na nossa celebração de 15 anos, com um espetáculo maravilhoso de encerramento da nossa celebração. Temos muito em comum, comungamos de muitos valores e princípios comuns, a valorização da cultura, da educação, da cidadania, do sentido de pertencimento, sempre trabalhando com elementos essenciais como a infância, a memória, a alegria, a poesia, os mesmos princípios, os mesmos valores que o Encantar tem em todos os seus projetos tão lindos. Muito obrigada, queridos, por mais uma vez atender ao nosso convite. É sempre uma alegria ter vocês por perto, mesmo que virtualmente. E agora é com vocês. Uma boa noite de encantamento para todos.
Boa noite, pessoal. Então, para a gente começar, eu queria convidar vocês para cantar com a gente daí. Nós vamos relembrar pelo menos uma canção que fez parte da nossa infância aqui e que talvez vocês conheçam daí. Vamos lá? Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacaranda. Uma vez xindolelê, outra vez xindolala. Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacaranda. Uma vez xindolelê, outra vez xindolala. Ba, 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 ba. 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 Alecrim, alecrim, essa não tem dúvida, no campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim, dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Vocês! Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Eu quero ver. Quem daí já conhecia alecrim? Levanta a mão aqui para mim. Ah, agora sim. E meu limão, meu limoeiro? Ai, que ótimo. Cantaram daí? Porque essa é a ideia dessa noite. Da gente cantar junto, da gente brincar, da gente relembrar um pouquinho das nossas memórias, buscar nas nossas memórias afetivas, lembrar um pouquinho da nossa infância. Eu sou a Ana Lopes, eu sou artista, sou cantora, atriz do Grupo Encantar. Comecei no grupo ainda criança, estou no grupo desde o primeiro dia, eu era muito criança, eu brinco porque quando a gente fala que nós estamos completando, gosto de dizer que eu comecei muito cedo. E hoje eu coordeno as ações sociais da instituição e a gente trabalha e acredita muito no poder da transformação da arte na vida das crianças e adolescentes que participam dos nossos projetos sociais. Eu sou Luciene Andrade, eu sou arte educadora dos projetos sociais do Encantar, na área de teatro e canto. Sou cantora e atriz também da companhia. E quando o Encantar nasceu, eu ainda não tinha nascido, não. Brincadeira. Bem, eu sou Marco Aurélio Querubim, conhecido por muita gente aí como Marquinhos. E eu gosto de brincar que nesse jardim, que completa 25 anos, eu sou o jardineiro mais antigo. Toda essa história começou com um convite para crianças cantarem música popular brasileira, no encerramento de um projeto de canto gregoriano que eu participava em 1996. E eu já queria contar essa história fazendo link com uma questão. Eu vou começar uma apresentação para falar do Encantar aqui, rapidamente. Então, me apresentando, né? Marco Aurélio Querubim, sou filósofo, sou artista e sou educador. Essa é a minha natureza, que me guiou até aqui, com tantos caminhos que eu já percorri, até encontrar nesse CD que eu ganhei do Milton, de uma amiga, né? Um CD do Milton Nascimento, uma amiga me presenteou, e o Milton cantava com crianças. E aí eu estava prestes a encerrar esse trabalho do canto gregoriano, lá em 1996, e esse trabalho do Milton cantando com crianças plantou no meu coração, nos meus sonhos, uma semente de inspiração. Convidar crianças para cantar música brasileira no encerramento desse projeto. Então,
Isso é uma história que já dura 25 anos, deu origem ao nosso tema de hoje, chamado Pedagogia do Encantamento, que tem 2 metodologias, e a gente, então, se reuniu, se juntou para cantar lá em 1996 e não parou mais. Então, o destaque que eu já falei que eu queria fazer é justamente esse aspecto do acesso aos bens culturais. O quanto um bem cultural, e por bem cultural nós estamos falando de canções, brincadeiras, obras de arte, livros, enfim, diversos suportes pelos quais trafegam a arte e a cultura. E tudo isso pode plantar em nós sementes de inspiração para que sejam construídos projetos de vida. Não necessariamente que as pessoas vão se tornar artistas ao longo da sua trajetória, da construção do seu projeto, da sua carreira, mas que as linguagens as quais nós nos expressamos, começando pela brincadeira, são muito poderosas para poder nos ajudar a nos conhecer, a nos expressar. Portanto, lá atrás, a gente se reuniu para cantar e não parou mais, e essa iniciativa, essa semente deu origem a Encantar Companhia Cultural, que é um empreendimento fundado em 96, com esse convite às crianças, era para ser uma apresentação, mas o poder da arte tem isso, ele encanta as pessoas. E aí, uma apresentação foi puxando outra, porque as pessoas que assistiram queriam ver aquilo se repetir. E aí foram chegando novos convites, e isso deu origem, então, à Companhia Cultural Encantar, que tem, de um lado, uma frente que é o Grupo Encantar, que é um coletivo de artistas que começaram crianças, e de um outro lado, o Encantar Social, que realiza projetos sociais de formação. Por meio do Encantar Social, a gente dá uma devolutiva de todo o nosso aprendizado para o mundo em relação às maneiras como nós aprendemos a fazer arte e encantar pessoas. Então, rapidamente, o Grupo Encantar já realizou, nesses 25 anos, mais de 1000 apresentações artísticas. Mais de 10 espetáculos cênico-musicais foram produzidos. E também foram produzidos já 7 álbuns, 7 discos, 4 DVDs, 3 livros, e aí já 30 mil produtos distribuídos por onde a gente passa e das pessoas que nos procuram para poder adquirir aquilo que a gente tem produzido nesse período. E tudo isso foi nos dando bagagem, experiência daquilo que a gente vivenciava com a gente mesmo, para poder, por meio do Encantar Social, realizar projetos em que no início era apenas a música, mas a gente começou a perceber o poder que a música tem. A música é uma visita a quem a alma sempre abre a porta. Eu queria convidar vocês para poder buscar as sensações e as emoções que vocês sentiram enquanto a gente cantava. A partir do momento que vocês entraram na sala e viram a canção acontecendo, e sentiram a gente cantando agora, como foi isso para vocês? Esse é o poder da arte, esse é o poder da música que nos conecta com aquilo que a gente tem de mais essencial na nossa humanidade. Então, nós aprendemos a fazer a arte e encantar pessoas, e com isso surgiram 2 metodologias, que são os 2 braços pedagógicos, metodológicos da pedagogia do encantamento. Por meio de tudo isso, nós já realizamos projetos socioculturais com mais de 20 mil crianças, adolescentes, educadores e pessoas da comunidade. Mais de 300 apresentações com as crianças e jovens. Como eu disse lá atrás, era apenas a música, mas depois disso foram surgindo caiu a ficha, sabe? Caiu a ficha de que se a música tem o poder de mobilização, de movimentação humana, por que as outras artes também não tinham? Porque naquele momento eu entrei com a minha pegada, que era musical, e aí a gente foi percebendo que as outras artes têm tanto poder quanto a música. Portanto, com as crianças nós já realizamos aí a gravação de 2 CDs, 4 DVDs, 14 livros e mais de 100 produções audiovisuais, tendo aí um total de 17 mil produtos distribuídos. E tudo isso deu origem a essa obra que foi lançada em 2020, que é a nossa Pedagogia do Encantamento, que tem as 2 metodologias, a vivência e a criação artística e a cultura do brincar. O que é isso? O que essa obra que está aqui na minha mão representa? Ela não está aqui só contando história, e muito menos é um livro teórico. É um livro prático que é caracterizado, né, pelo nosso próprio jeito de fazer arte, encantar pessoas, e que se constitui por princípios e práticas coletivas que se apresentam como oportunidades para que as capacidades de expressão e criação inerentes a cada pessoa possam se manifestar e impulsionar
o seu desenvolvimento. Então, essa é a breve abertura de que a gente se apresenta para vocês e conta um pouco dessa história, e depois, no final, vou dar mais caminhos para vocês conhecerem melhor essa história e todos os nossos conteúdos, mas hoje nós vamos falar disso aqui, pedagogia do encantamento, especificamente da cultura do brincar. Aqui onde a gente está decorado com cartazes, com banners das nossas turnês, e, em especial, tem 2 deles, que é a escutatória e o parangolé. O parangolé é um produto que deu origem a essa metodologia de cultura do brincar, e escutatória, a metodologia de vivência e criação artística. Então, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, aproveitem cada momento, e eu convido vocês a se entregar para esses conceitos e práticas que nós vamos compartilhar aqui hoje. Então, agora, nós vamos para a prática. Vocês ouviram falar um pouquinho da pedagogia do encantamento, a gente falou muito de arte, e às vezes a gente acha que a arte está fora, né? Que a arte está fora, eu não canto, eu não desenho, eu não faço isso, não faço aquilo, mas tem tanta coisa que a gente já tem, que a gente vivenciou na infância, que a gente fabulou na infância, que a gente desenhou na infância, que a gente fez, e que a gente vai relembrar um pouquinho. A Cláudia, vocês receberam uma apostila, né? Com o nosso material. Vocês vão receber. Ah, vocês vão receber. Obrigada, Cláudia. Vocês vão receber uma pila com indicações, com material nosso, para vocês pesquisarem, mas tem tanta bagagem aqui, aí dentro de vocês, que é desse material que nós vamos falar agora. Vocês receberam um pedido, não receberam? De uma tarefinha que eu quero saber quem fez. Quem fez? Quem conseguiu fazer essa tarefa? Quem conseguiu? Deixa eu ver. Não fizeram? Não tem problema. Eu não recebi. Aí, Lu. Eu não recebi. No formulário tinha um pedido, mas tudo bem. Não tem problema não, gente. Sabe por quê? Nós vamos fazer de qualquer forma. O pedido era o seguinte, para vocês desenharem o lugar que vocês brincavam na infância, para a gente poder se apresentar e relembrar as brincadeiras. Não, eu quero que mostre o meu, não mostre o seu, não sempre, porque eu quero que mostre o meu, porque tá maravilhoso. Maravilhoso. Segura aqui para mim, por favor. E eu quero saber se vocês... Fui promovida a seguradora de desenho. Se vocês estão percebendo qual que é esse lugar meu de brincadeira na infância. Não, pode colocar, por favor, porque é uma obra de arte. Eu vou pedir para o host colocar a tela de vocês em spotlight para todo mundo ver bem grande. Ok. Tá. Daquele jeito. Quem fala para... Enquanto a gente vai organizando aqui para colocar a tela bem grande. Ok, deu certo? Clica no nosso. Deu certo, Sandra? Deu. Levanta um Deu, né? pouquinho. Vocês conseguem identificar o que significa esse tanto de... Eu vou aqui, por favor. O que seria isso aqui? A roça? Pegue. Quem conseguir pode liberar aí o microfone e me dizer. A Rosana falou. É um quintal? O meu quintal, exatamente. Tem uma horta, tem um pé. Esse pé aqui é um pé de mexerica pocã, e tinha um balanço nesse pé de mexerica pocã. E nós somos 4 irmãs. Então, eu sou a terceira ali da família. Tem uma setinha aqui apontando, dá para ver aqui. E nós éramos muito travessas, muito. E esse quintal era o lugar que nós passávamos o dia todo brincando. E eu voltava para casa com a cara de puro barro. Mas a brincadeira que eu mais gostava era a de fazer guerrinha de mamona. Guerrinha de mamona, gostava de brincar de abelhinha, quero mel. Alguém sabe o que é brincar de abelhinha, quero mel? Não. É encher a boca d'água. Brincar de pique-pega, de abelhinha, quero mel. E quando alguém é pego com a água. Gostava de brincar de amarelinha, de fazer fazendinha com manga. Quem fez fazendinha com manga? Eu fiz. A Rosana fez. Com abacateiro, serve? Com pé de abacate, com os abacates. Com os abacates Serve. também serve O também. limão também serve. Então. Quem Chuchu. brincou de
Chuchu. Chuchu. Batata. Batata. Boneca de milho. Boneca de milho. Quem brincou de amarelinha? Eu. Pular corda. Pular elástico. Pique duro. Pique mole. Quem brincou de pique-esconde? De andar de pé de lata. Eu quero saber quais eram as brincadeiras de vocês. Então, agora, eu quero ver todo Cláudia mundo. pode anotar para a gente. Cláudia, você pode anotar para a gente o nosso banco de brincadeiras no chat? Então, eu preciso ver todo mundo agora, porque eu gostaria que cada um se apresentasse, contasse. Era a rua? Era a casa da avó? Era o quintal? Era o quarto da mãe. A minha mãe enlouquecia, porque a gente tirava tudo da penteadeira dela para fazer brincar de casinha. Era o quarto da mãe? Qual que era o lugar de brincadeira? Era subir subir na árvore do jardim? Qual era a brincadeira? Qual era o lugar e qual era a brincadeira que você mais gostava na infância? Essa vai ser a forma de vocês se apresentarem para a gente. Vamos começar com a Cláudia, Comigo? que está aqui na sequência. Então, eu estou aqui. Então tá bom. Brincadeira de infância para mim era jogar amarelinha, tinha o céu, né? Era com os meus colegas, era um momento de socialização e que, assim, uma das brincadeiras que eu mais gostava. E também pular corda, eram as brincadeiras que eu tinha na minha infância, e subir em árvore. Eu adorava subir em árvore. A Cláudia não tem essa cara de travessa, tem, gente? Não tem. E agora... Cláudia, anota já o que você disse, então, tá? No chat, fazendo favor. É melhor. A gente vai aproveitar aqui para poder fazer um balanço de memórias afetivas, de tudo aquilo que cada um tem na sua memória, e isso já vai dar para nós aqui um banco de brincadeiras diversas. Rosana. Oi. O que me veio na cabeça foi brincar de faz de conta. Eu brinquei muito de faz de conta. Imaginando que eu brinquei com meus primos e a gente brincava muito de detetive, ou até, sei lá, celebrando uma missa. Cada um fazia... a gente imaginava e brincava muito. Eu acho que eu chamo isso de faz de conta. Criança já brinca de teatro na infância? Veja. Teatro, eu nem pensei nisso. E a Marina? Eu andava muito de bicicleta e brincava no bairro todo, subia muito em árvore, gostava muito de jogar queimada e nas férias a gente ia para a fazenda da minha avó em Minas, em Três Pontas, terra do Milton Nascimento, e brincava lá nos terreiros de café. Então, brincava muito, foi uma infância muito boa. Que ótimo. No desenho não deu para identificar, mas tem um pé de café no meu desenho. Tem um pé de café, tinha um pé de café no quintal. Morava praticamente numa chácara, gente. Que delícia. Agora a Sandra. Bloqueando o microfone. Eu brincava de polícia e ladrão. Eu gostava de ser policial. E também brincava de pedrinha, que é aquela que bota as pedrinhas no chão e joga para cima tentando pegar a pedrinha. Elástico também, elástico e corda. Olha só, aqui a gente chama de baliza, essa de jogar as pedrinhas, e vai aumentando o número, né? Joga, conta 1, 2, 10. Não, 10 é difícil. 10 é difícil, depende da mão. Agora, tem alguém que não está com nome, está com o número 041. E aproveita, conta o nome. Ok, sou eu. Eliane. Oi, Eliane. Oi, Eliane. Tudo bem? Gente, a minha infância também foi eu brinquei demais, então, tudo que eu falo, eu brinquei, não desconheço de nada, de inventar teatro, imaginação, pedrinha, minha mãe fazia saquinho com areia, a vez da pedrinha, né? A gente brincava com um saquinho,
queimada, vôlei, futebol, pega-ladrão. Gente, foi uma infância muito rica. Subia em árvore, também ia para Minas, na casa da minha avó, e a gente brincava até de cozinha em tijolo, com foguinho. Assim, a avó deixava, né? Mãe, não, mas vó deixa. E foi bem legal, minha infância foi muito diversificada, com muitas brincadeiras. Só uma pergunta. Tá aí, já brincou alguma vez de alguma dessas? E qual? Você já fez alguma dessas brincadeiras aí? Já. Depois de adulto, já? Sim, sim, a gente vive brincando. Ótimo, ótimo. Essa é a ideia, da gente relembrar para a gente poder brincar, por que não? Eu acho que a gente tem que relembrar que nós somos crianças, nós só estamos um pouquinho mais, né, crescidos, somos crianças grandes. E Daniela? Bom, eu acho que é meio terapêutico, porque eu estava lembrando exatamente do cozinhadinho que eu fazia com as minhas amigas, levar uns potes para o quintal, tentar botar fogo. Assim, de repente é por isso que, de comer comida ruim uma das outras, por isso que eu não gosto de cozinhar hoje, será? Porque tinha que cozinhar, mas também tinha que comer a comida ruim que a gente fazia. Então, acho que realmente está me levando às minhas raízes. Eu gostava muito de brincar de cozinhadinho. Não gosto de cozinhar agora, não. Mas o legal é cozinhar o barro, gente. É cozinhar as folhas. Eu também não sou da cozinha, não. E deixa eu ver aqui, a Ana. Deixa eu ver aqui. Eu, quando eu era pequena, a gente brincava na rua, literalmente na calçada. Todo dia de tarde, tomava banho antes de ir para a rua, imagina. Tomava depois também. Brincava de roda, né? Brincava de pular corda, brincava de escolinha. Eu ensinava francês inventado, porque eu não sabia francês. Mentira, adorei. Adorei! Eu brincava de que mais, meu Deus? De pique, brincar de boneca, né? Eu tinha um monte de boneca. E de dentista, eu gostava de obturar dente. Sabe, tinha um joguinho de dentista, aí eu e meu irmão, a gente ficava de tarde obturando dente. Mas nunca colocou nada de verdade, não, né? Não. Porque a minha irmã inventou de ser cabeleireira, então eu tive vários cortes de franja. Franja com asa, franja assim do lado, franja muito curtinha. Era o desespero da minha mãe. Era o desespero. Ausência de franja. Ausência de franja, já tirou uma parte de um lado, tudo isso. E a Ariane tem cara de ter sido sapeca. Gostava muito de subir em árvore. Olha, Nós tá vendo? tínhamos um cinnamon grande, enorme na frente de casa, e eu sempre trepava no cinnamon. Mas pular corda o tempo todo, andar de bicicleta, aquela brincadeira de atirei o pau no gato, atirei o pau no gato, mas o gato morreu. E gata cega. Gata cega não, para Cabra um pouquinho. cego. Cabra cega. Cabra de tampa? Nós chamamos de gata cega. Olha só, que legal. Adorei! Que põe a venda e roda a pessoa. Você sai. 5 Marias, essas que vocês estão falando do saquinho, nós chamamos de 5 Marias, eram 5. Olha, que legal. E a gente tinha que jogar. Eu tenho os 2 joguinhos que eu ensino para os meus netos. E a gente joga primeiro uma, depois 2, depois 3, e tem que pegar com a mão virada, né? Muita coisa, que mais? Não sei se tem outro. Tínhamos uma árvore de romã muito grande lá no quintal de trás. E nós subíamos na árvore, comíamos as romãs e vínhamos com o rosto, as mãos completamente vermelhos. Das manchadas. Mas era uma delícia tirar do pé. E também árvore de goiaba. Era outra coisa que eu adoro até hoje. Aqui não tem muito. Uma vez ou outra se encontra goiaba no supermercado.
que mais? Eu acho que é isso. Doce de goiaba de Ai, cumbuquinha, doce de goiaba. no tacho. Ah, uma delícia o doce de goiaba, não a goiabada. O que eu encontrei Ai, que delícia. sabe que o que eu encontrei agora, faz umas 3 semanas, nunca tinha visto aqui. A mãe sempre fazia aquele doce de goiaba em calda. O Isso, cascão, a casca. Goiabada. cascão. Eu Isso. falo que é a goiaba de cumbuquinha. A minha Isso. avó era E eu doceira. achei no supermercado mexicano latinha com o doce de goiaba e eu vi aquilo e disse, mas será que é mesmo? Aí, em calda, uma Uau. igualzinho da Aí, minha. a indicação para todo mundo ir lá. Ver Uma se tem doce de goiaba maravilha. de Ana, cumbuquinha. quando eu encontrar você, vou te trazer uma latinha. Eu quero. Ai, eu É uma quero. delícia. Eu sinto o cheiro até hoje do doce da minha avó. Me dá, a gente sente aquele gostinho e lembra da Lembra infância da gente, naquela da época. infância da gente, exatamente. Agora eu quero saber da Lana. Que aproveitar e contar para o neném que está aí perto do que brincava. Eu brincava, eu cresci numa cidade do interior, na zona rural de Floriano, no estado do Piauí. Então, todas essas coisas aí que vocês fizeram, eu fiz o triplo. Mas o que eu gostava mesmo, de subir em árvore, sabe, todas essas coisas, brincar de pomar. Eu tinha uma porca de estimação, então a gente montava a porca. Então, assim, Mila, você quer contribuir? Você quer dizer do que a mamãe gostava? Mas o que eu gostava mesmo era eu sou metódica, então eu gostava das brincadeiras cerebrais, né? Então gostava muito de brincar, de ensinar, ler, escrever. Eu me lembro com 6 anos, pegando uma cômoda da minha mãe e fazendo de giz, pegando giz, porque a mamãe era professora, então sempre tinha giz. Então eu usava aquilo para ensinar os vizinhos, e eu era sempre professora, e jogos de tabuleiro. Então eu gostava muito de ai, gente, quebra-cabeças e dominó. Ganhava todos os campeonatos de dominó, de baralho, essas coisas na família. Eu era alfabeta, porque eu ganhava mesmo. Era danada. Tô sentindo que você era danada, Lana. Era quietinha. Mas eu fazia as coisas, era boazinha. Só pensei. Só pensou. Eu pensei errado, era boazinha. E a Clélia? Que viagem, né? Estou adorando tudo isso aqui. Eu corri lá, eu não fiz desenho de casal, mas eu corri lá e fiz o quadrado da minha infância. Parte da minha infância eu passei no Rio de Janeiro, eram 2 prédios e pequenininhos, e no meio tinha o que eu e até hoje meus irmãos a gente chama que era o nosso quadrado. E era enorme, a gente achava que aquilo era o maior lugar do mundo, porque ele era seguro, mas tinham árvores, tinha bancos, tinham flores, e mais tarde, adultos, eu e minhas irmãs voltamos e a gente, nossa, mas parecia tão grande, era tão enorme esse lugar, e ele era tão pequeno. Então a gente gostava muito de brincar de amarelinha, todas essas brincadeiras, né? Andar de bicicleta, brincadeira, a gente subia numa amoreira que tinha no muro e voltava toda manchada. E nos dias de chuva, a brincadeira que a gente mais gostava, nós éramos muitos irmãos, e mais os vizinhos, achegados, primos, a gente gostava de brincar de gato-mia. Então, não sei se vocês conhecem essa brincadeira, mas é uma brincadeira da minha infância, porque eu mais lembro as brincadeiras de gato-mia e os 5 Marias, a Ariane a gente também chamava, eram ou de areia ou de arroz, e a gente tinha que fazer a ponte, jogava assim e passava, e eu lembro muito que ensinou isso, foi a minha mãe, que ela tinha aprendido com as irmãs, então tinha a competição entre as tias e as primas, né, de 5 Marias, quem era a melhor nas 5 Marias. As brincadeiras são assim, a gente fala desse patrimônio material, né? É isso, é passada de geração em geração, de boca em boca, e se não for passada, isso vai se perdendo. Não é? Da Lígia e do Daniel. Oi. Nossa, eu brinquei demais. Olá! Seus sapecas. Eu era muito sapeca. Eu brinquei de tudo.
eu gostava de brincar de pique-esconde, pique-pega, gostava de postar corrida, eu gostava de queda de braço, subir em árvore. Nossa, eu fiz tanta coisa. Brincar com os vizinhos, bete, bandeirinha estourada. Eu não gostava de brincadeira de menina, eu gostava de estar no meio dos meninos. E eu gostava de cabo de guerra, Bom também. elástico, pular corda. Nossa, é muita Bandeirinha estourada. bandeirinha estourada, queimada, bete, que mais? Ai, gente, é muita coisa. Pede cola aí, Daniel. Qual que era a sua? Olha, eu cresci com 4 irmãs. Então foi muita casinha, muita comidinha. Forçado, porque eu não queria brincar com ela, mas me forçava a brincar, né? Passei uma grande parte da minha infância na roça, da minha tia. Então, se você ler um gibizinho do Chico Bento, foi a minha infância. De pescar no riacho, de nadar, de apartar as vacas, que é uma coisa que eu gostava de fazer. Ah, eu também. Andar a cavalo. Então, muita coisa bacana mesmo, da fazenda mesmo, da roça. Então, marcou muito a minha infância. E tivemos o privilégio de brincar um pouco ali no final da infância, né? No início da adolescência também, né, Daniel? Amigos, encontra com os amigos. Não, mas depois vocês proseiam, porque tem mais gente aqui para contar. Eu quero saber agora da Débora. Acho que a Débora ainda não contou para gente. Débora, Gisela e a Sheila. Tem mais, eu acho. E a Raquel também. E a Raquel. Vamos começar então com a Gisela, que ele apareceu aqui. Eu acho que ela já tá organizada para falar. Olá, Gisela. Oi, tudo bom? Não, várias brincadeiras que vocês falaram aí também, tá lembrando, né? Eu passei a minha infância no Rio e realmente em frente acho que foi a Clélia que tinha falado, em frente ao prédio tinha um prédio antigo, baixinho, e tinha em frente à garagem tem no fundo é um negócio de concreto com grade em volta, era realmente tipo um retângulo, assim. E a gente passava, assim, todo dia de tarde a gente ia, encontrava com os vizinhos, e era realmente muito pequeno, tipo, tem umas 5, 6 crianças num negócio bem pequeno, mas a gente ficava brincando de pular corda, elástico, tinha uma árvore, a gente subia na árvore e andava de patins. Mas a predileta? Qual que era a predileta? Bom, eu gostava muito de escolinha, acho que não tinha uma coisa predileta, né? Dependia de onde estava. Se a gente podia estar do lado de fora, era isso que a gente fazia. Dentro de casa era escolinha. E as férias eram sempre na fazenda da minha avó e no Rio Grande do Sul. E aí sempre tinha cavalo, cachorro. E aí a gente fazia comidinha do lado de fora, coisa que o pessoal falou aí. Eu me lembro de fingir que fazia feijão misturando água e umas sementinhas que a gente achava ali, por ali a gente misturava e fingia que era comida, misturava com terra para ficar tipo escuro, né? Que nem feijão. Delicioso. Fazia cafezinho. E eu me lembro que assim, eu tinha muita lembrança da minha avó e da minha mãe brincarem muito com a gente, essas brincadeiras de imaginar. Que era o que a gente mais gostava, de manicure, a gente era manicure. Então, essas coisas todas, assim, eu tenho lembranças muito boas da minha mãe e da minha avó, sempre lá, sabe? Para o que a gente quisesse brincar, elas estavam. Ótimo, ótimo, Gisela. Queria saber, então, da Mariana. Mariana? Isso. Hi, olá, tudo bem? Olá. Então... Nós estamos ficando íntimos, gente. Só um minutinho, Maria, nós estamos ficando íntimos. Nós já estamos fechando, porque a partir depois que a gente pegou a intimidade, aí sim a gente vai brincar. Mas vamos lá, conta pra gente. A predileta, Mariana. Então, a predileta era pique-bandeira na rua com os vizinhos. Eu cresci na zona norte do Rio, então era chegar da escola, jogar mochila no quintal e ir para a rua brincar de pique-bandeira ou pique-bandeirinha, que a gente brincava bastante. Ótimo, ótimo. A Raquel?
Raquel, chegou sua vez, Raquel? Eita, eu brinquei demais, porque eu tenho uma família enorme. Então, como a gente sempre ia na casa da nossa avó, eu e meu irmão, a gente sempre encontrava algum primo lá, ninguém era nunca sozinho. Mas eu acho que uma das brincadeiras favoritas da gente era stop, a dedonha. Quem já brincou de a dedonha? Eu amo a dedonha até hoje, onde as pessoas colocam os dedos, contam a letra A, B, C e lá começa. Carro, casa, lugar. Então, também eu vi que ninguém falou em terra e mar. A gente gostava muito de terra e mar, sim? Você coloca uma corda no chão e a pessoa fala terra, mar, terra, 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 mar. E a pessoa tem que dar os pulos e não pode cair do outro lado, sim? Porque tem que ter o ritmo da... Alguém já brincou de terra e mar? A Ana já brincou de terra e mar, a Ariane também, essa é velha. É uma brincadeira parecida com o morto-vivo, né? Isso. Sim, É, sim. como morto-vivo. Como Às vezes é morto-vivo. terra e mar. Também, Olha aí, surgiu uma nova aí para nossa lista de brincadeiras. nas viagens, a gente sempre contava os carros, de que cor. Escolhia uma cor e você ficava com um lado da estrada e o outro do outro lado. Então, tinha que contar quem via mais carros daquela cor. Cada pessoa escolhia uma cor. Então, eu acho que também uma coisa que eu gostava muito era de desfile, porque minha avó tinha sempre muitas camisolas mais velhinhas e eu e minha prima, a gente rasgava as camisolas dela e criava um monte de roupa. Coitada da Que avó, legal, perdeu muita que legal camisola para, nos né? nossos desfiles. E aqui, ó, eu fiz o desenho, porque normalmente os que mais Você Que fez, legal. passavam aí, ó, eu, Fernanda e meu irmão Rafael. A gente sempre estava na casa da avó. Aqui, ó, casa da avó. Sim, sim. Lindo Que bacana. demais. Que lindo. Olha, Então, era muito não divertido, porque fez. vó nunca... Quem não fez o exercício vale a pena. Depois tirar um tempinho, fazer sua obra de arte. Não tem problema ser de palitinho. Ó, mostra o seu. Quem brincou de gata cega? Vamos colocando aí no Mas chat. ficou o Quem nome brincou de de cega? cobra cega. Ovo podre. Cabra, Outro nome, cabra cobra cega. cega. Cabra cega. Cabra cega. Elefantinho colorido, tem um monte. Deixa eu só Nosso ver se não está faltando ninguém, hein? Conta da brincadeira. E Tem um alguém escravo aí de que não papel. falou? Pessoas com a câmera fechada. Tem alguém que não apresentou? Que não apresentou? A Bárbara. A Bárbara. Bárbara. Oi, Bárbara. Conta pra gente. Eu cresci no interior, então a gente adorava brincar de mãe da rua. A gente pegava assim a calçada, o final da calçada, e o pessoal tinha que atravessar de um pé só e a gente tinha que pegar. Se a gente pegasse, virava mãe da rua. A gente gostava muito. Morto-vivo para a gente era diferente de céu e mar, porque céu e mar era cruzando a linha e morto-vivo era em pé e sentado. A gente fazia isso também. A gente gostava de brincar. Quando a gente estava dentro de casa, minha mãe tinha ganhado, sabe, um desses barzinhos, uns desses buffet, mas tinha uma entradinha, a gente fazia uma lojinha nele. Então, a gente passava o tempo todinho separando os brinquedos, organizando a lojinha, e na hora de brincar era hora de comer, de tomar banho. A brincadeira era montar a lojinha, e a gente também fazia fazendinha. Eu e meus irmãos tínhamos muitos animaizinhos, mas também era outra coisa, que a gente passava o dia arrumando, na hora de brincar, era hora de comer, hora de tomar banho. Ótimo, Bárbara. Tem mais alguém que ainda não falou? Não, se todo mundo já disse, eu vi ali no chat que teve passanel também. Quem brincou de dilim-dilim, de corcutia, de viuvinha, de o barquinho virou. Mas tem uma, já que assim, nós estamos agora super íntimos, mas super íntimos. Eu preciso contar para vocês que além, Ariane, além do doce de cumbuquinha de goiaba, a minha avó fazia também doce de leite, doce de abóbora, e isso de abóbora com coco, é o melhor. Eu sei uma. Eu sei que você vai gostar, porque você é comilona. Gente, ela é muito comilona. E aí, todos esses negócios fala de comida, e ela começa, abóbora, abóbora. Eu sei uma música que você vai adorar. A música é assim.
Da abóbora faz melão, do melão faz melancia. Da abóbora faz melão, do melão faz melancia. Faz docinha, faz docinha, faz docinha Maria. Faz docinha, faz docinha, faz docinha Maria. E quem quiser dançar, vai na casa do Juquinha. E quem quiser dançar, vai na casa do Juquinha. Ele pula, ele dança, ele faz requebradinha. Ele pula, ele dança, ele faz requebradinha. Então, vamos lá. A gente vai fazer uma vez, vocês vão fazer daí também. Vamos brincar junto? Sorte de quem tem par aí, hein? Vamos lá. Se alguém tiver algum par, a Lígia tá aí com o par dela, então já puxa o par, levantem das cadeiras para a gente poder fazer junto. Quem não tiver par, dança com o Gasparzinho, que vai dar certo. Pessoal, essa brincadeira, ela sempre repete. Então, nós vamos cantar uma vez, vamos fazer uma vez e vamos jogar para vocês fazerem com a gente, tá bom? Repetir cantando daí, fazendo gestos. Então, ó, a primeira vez a gente vai bater palma e cruzar um pé. Deixa eu ver se dá para fazer aqui. Cruzar aqui. Então, nós vamos fazer. Da abóbora faz melão, do melão faz melancia. Vocês. Da abóbora faz melão, do melão faz melancia. Ó, faz doce é fácil para quem sabe cozinhar, hein? Faz docinha, faz docinha, faz docinha Maria. Mexe esse doce. Faz docinha, faz docinha, faz docinha Maria. Aí é aquele forrozinho gostoso. Eu conheço, faz doce de maracujá. Olha só, vamos experimentar depois com faz doce de maracujá. É. E quem quiser dançar, vai na casa do Juquinha. E quem quiser dançar, vocês no forrozinho, hein? Ele pula, ele dança, ele faz requebradinha. Ele pula, ele dança, ele faz requebradinha. E olha que vocês têm o link aí, é só entrar lá no YouTube que tem a música, então dá para dançar depois da oficina, qualquer dia. Vocês deu saudade do doce de abóbora com coco, ou de dançar um forrozinho, pode soltar lá, a música chama Da Abóbora Faz Melão. Vamos junto? Vamos lá? Então vamos lá. 1, 2, 1, 2, 3. Da abóbora faz melão, do melão faz melancia. Da abóbora faz melão, do melão faz melancia. Faz docinha, faz docinha, faz docinha Maria. Faz docinha, faz docinha, faz docinha Maria. E quem quiser dançar, vai na casa do Juquinha. E quem quiser dançar, vai na casa do Juquinha. Pulinho, ele pula. Ele dança, ele faz requebradinha. Ele pula, ele dança, ele faz requebradinha. Aê, que eu tô vendo ali, olha só, a Eliane, a Cláudia, Raquel, todo mundo de pé, dançando. Estamos agora íntimos, aquecidos, já fizemos uma dança juntos. Então podemos falar um pouquinho mais sobre essa pedagogia do encantamento. Minha gente, como nós estamos fazendo uma oficina, a gente vai mesclando prática com conceitos muito importantes. A gente acabou de fazer um exercício profundo de resgate das memórias de vocês, né? De conexão com essas memórias afetivas, com as lembranças de vocês. Então, agora eu quero apresentar algumas coisas, alguns conteúdos muito importantes para a gente poder refletir sobre esse fazer consciente do processo, uma vez que, se tudo isso passa de geração em geração, por meio da oralidade, por meio do exemplo, por meio da vivência corporal, e todo mundo que se inscreveu aqui, de certa forma, está comprometido com essa questão do português como língua de herança, nós precisamos lembrar que a língua se preserva por meio da cultura. Não é verdade? A cultura que trafega a nossa verdadeira identidade como povo de um determinado lugar. E eu queria, então, que vocês imaginassem a gente agora, olha só, vocês fizeram agora, vivenciaram uma brincadeira, da forma de vocês, no espaço de vocês, é muito novo para a gente esse tipo de contato, fazer uma brincadeira que, no fundo, deveria ser feita em roda com todo mundo. Então, eu queria que, pelo menos simbolicamente, todo mundo aqui agora se imaginasse numa roda. Quando a gente chamou lá, o momento de apresentação, em que cada um foi se apresentando, vamos, pelo menos por enquanto agora, enquanto eu faço essa pequena introdução, vamos imaginar que nós estamos numa grande roda. Todo mundo que está aqui na tela está numa grande roda.
E aí, quando as pessoas falam, nós estamos alternando quem está chamando atenção para algum conteúdo da sua história, da sua memória, ou no momento como eu estou falando agora, eu estou aqui falando para todo mundo, então no momento a roda está toda atenta em mim. E a roda ela tem esse poder, onde não tem ninguém mais importante que ninguém. Esse poder que fica no centro da roda se alterna conforme a participação das pessoas. Então, eu quero apresentar para vocês alguns slides aqui que vão demonstrar para a gente que nós precisamos vivenciar, mas nós, como propagadores de todo esse conteúdo, nós precisamos nos conectar com tudo que está por trás disso. Afinal de contas, eu estou falando aqui de 25 anos em que a gente vem propagando tudo isso, e a primeira conexão que a gente faz é a do encantamento como visão de mundo. O encantar, né, vocês viram aí, se escreve de duas formas. Se escreve de uma forma, mas tem dois sentidos, né? Porque ele se escreve com M. Então, não é que está escrito errado, é porque é um trocadilho. Nós começamos a nossa vivência 25 anos atrás pelo prazer em cantar. E esse encantamento que nós sentimos deu esse outro lado, né, desse trocadilho, que é o encantamento com a vida e com a arte. Vou então passando aqui, para a gente não se estender muito nessa parte conceitual, eu quero que vocês acompanhem o raciocínio comigo. Primeiro, por que nós fazemos tudo o que fazemos aqui? Por que nós estamos fazendo essa oficina com vocês? Porque nós acreditamos que a arte encanta e inspira as pessoas a descobrir os seus potenciais. Eu quero lembrar que quando eu estou falando de arte, a brincadeira está dentro, porque ela é um conteúdo cultural por meio do qual a gente se expressa desde a infância, e nós vamos falar sobre isso durante o desenvolvimento do raciocínio. No momento, minha gente, tudo está em movimento. Não está? Está chovendo em algum lugar, está ventando em algum lugar, as folhas estão farfalhando, e a gente olha para fora, e para fora do planeta, os planetas estão orbitando o Sol, que está em movimento também dentro da galáxia, e assim por diante. Mas se a gente olhar para dentro de nós, nós temos o sistema nervoso, o sistema digestivo, o sistema sanguíneo, o sangue está correndo pelas nossas veias, no momento tudo está em movimento, diante de um grande mistério que nós não sabemos explicar, e nos resta reverenciar a vida como uma dádiva, como um bem maior, e nós, como seres humanos, temos essa possibilidade de nos conectar pelo encantamento e por tudo que esse encantamento provoca em nós, uns com os outros. Nós existimos no mundo, portanto, e com o mundo. Tem uma canção do Caetano Veloso que expressa essa reverência que eu estou destacando aqui agora, que se chama O Canto do Povo de um Lugar. Todo dia o sol levanta e a gente canta o sol de todo dia. Fim da tarde a terra cora e a gente chora porque fim da tarde. Quando à noite a lua mansa e a gente dança venerando a noite. Vivemos, portanto, essa ciranda do dia e da noite, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Estamos todos aqui conectados, como seres humanos, como seres vivos, nessa dança cósmica, que nós não temos a mínima ideia. Temos fé em muitas coisas, mas não temos a mínima ideia o porquê de tudo isso. Então, o encantamento, como visão de mundo, ele nos proporciona esse sentimento de reverência, de humildade existencial, que nos conecta com a vida, com esse bem maior e uns com os outros. E aí eu convido cada um aqui, nessa perspectiva do encantamento, a viver o extraordinário no ordinário dos dias. Porque a gente tem essa tendência a ligar o piloto automático e não ver tudo isso que está sendo destacado agora, e a gente acostuma com estar vivo, e aí a gente tem essa tendência também a olhar para o que está ruim, para aquilo que nos incomoda, para as dores, para tudo aquilo que é mundano, faz parte da vida, que vai pegar nós, a todos, mais cedo ou mais tarde, as doenças, as mazelas, os problemas de relacionamento, tudo isso existe. Como seres humanos, nós temos a possibilidade de ir além de tudo isso, de transcender tudo isso, e esse é o convite para a gente viver o extraordinário no ordinário dos dias. E aí,
Educação é meio, cultura é recheio. As duas são importantes e uma complementa a outra. É importante entender que a pedagogia, ela é tão antiga quanto a própria humanidade. A vida é pedagógica, nós aprendemos com a vida. E como humanidade, nós aprendemos uns com os outros. Eu gosto de fazer uma analogia aqui. Eu sou ciclista e gosto muito de pedalar. E um dia eu estabeleci um objetivo de que eu ia pedalar o equivalente a uma volta no planeta. E eu concluí isso no ano passado. E aí, não precisa só o seu exemplo da bicicleta, pode ser de qualquer passeio que qualquer um gosta de fazer. Pense que você está saindo para fazer uma trilha, uma caminhada, uma pedalada, né? E o passeio é aquilo que vai te levar de um ponto até o outro e você vai voltar para o lugar de onde você saiu, você vai voltar para casa em algum momento. O passeio, portanto, é a trilha, é a educação, é o meio por onde trafega todo o conteúdo da experiência que eu vou ter ao longo do passeio, que é, numa palavra só, a paisagem. É tudo aquilo que eu experimento e que me enriquece a partir dessa vivência que eu escolhi fazer quando eu vou fazer essa trilha. Então, tem essa diferença da experiência e do conhecimento que chega por meio da experiência. E aí, mais uma vez, quando eu convido vocês a viver o extraordinário no ordinário dos dias, é importante a gente lembrar que o sabor está na jornada. Por quê? Porque a vida só acontece aqui e agora. Não existe vida no passado, não existe vida no futuro. E nós temos a tendência de, às vezes, ficar lamentando aquilo que já passou ou ansiosos pelo que vai acontecer. Mas a vida acontece aqui e agora, sempre, a cada instante. O que é realmente importante na trajetória de uma criança, de um ser em desenvolvimento, são aquilo que vai realmente transformar a sua história, são as oportunidades educativas. Vocês aí lembraram de muitas brincadeiras que a gente coloca dentro desse guarda-chuva das oportunidades educativas. Eu não estou falando apenas de escola, eu estou falando de tudo aquilo que nos forma por meio da experiência ao longo da vida, que são as oportunidades educativas. São elas que vão nos proporcionar descobrir os nossos potenciais e nos expressar por meio deles, desde o primeiro momento da vida, e vão, ao longo da vida, nos dar a oportunidade de fazer escolhas e construir projetos de vida. E aí, nós estamos falando de brincadeiras, nós estamos falando de arte, a importância das entradas e saídas, porque aprender é para sempre. O que eu estou chamando de entradas e saídas? Lembra quando eu comecei lá no início da oficina a contar do disco que eu ganhei, que me inspirou a chamar crianças para cantar? Foram as canções que eu ouvi, aquele conteúdo eu estou chamando de entradas. E as saídas é aquilo que eu propago, por meio dos meus comportamentos, por meio dos meus conhecimentos. Então, cada um aqui é esse veículo importantíssimo de trafegar a cultura do seu lugar. Quantas crianças estão próximas de vocês que não vão ter oportunidade de vivenciar essa cultura brasileira, se não por meio de vocês? Então, o quanto vocês estão preocupados e preocupadas em balancear o cotidiano dessas crianças com esses conteúdos da nossa cultura, da nossa identidade brasileira. Essa responsabilidade está exclusivamente sob a responsabilidade de vocês, nas mãos de vocês. O quanto vocês estão no piloto automático ou não é que vai fazer a diferença para poder proporcionar isso para todas essas crianças e jovens. E aí, rapidamente, como gente funciona? Talvez possa parecer óbvio para alguns, mas eu quero aqui passar rapidamente alguns conceitos para lembrar a gente como que nós funcionamos. Em primeiro lugar, o corpo. O corpo, ela é uma interface de interação com o mundo. O eu existe dentro do corpo e com o corpo. Esse corpo que tem uma trajetória de começo, meio e fim, que um dia não estará mais aqui. Mas essa consciência que se desenvolve, ela precisa do corpo para interagir com toda essa realidade. A alma, a chama da vida, ela nos anima e nos faz pessoa. Quando uma pessoa morre, a gente não fala que a gente vai no velório, vai no sepultamento da pessoa. A gente fala que a gente vai velar o corpo, porque a gente entende que não tem mais uma pessoa ali. Os sentidos, as janelas sensoriais, que são as nossas antenas de captar a realidade, visão, audição, paladar, tato, olfato, é por aí que a gente absorve tudo aquilo que a gente tem contato por meio dessa interface que é o corpo. E todos esses conteúdos, né? Olha lá, imagens, figuras, paisagens,
sons, sabores, aromas, texturas, temperaturas, tudo isso é processado como conteúdo por meio das faculdades de percepção, emoção, razão, memória, imaginação, intuição, e com isso cada ser individualmente vai construindo a sua identidade ao longo da vida, ao longo da sua trajetória, formando essa consciência desse eu que sente, observa, significa e interage com o mundo. E por fim, mas que na verdade é o começo de tudo, nós temos as formas de expressão, que são as linguagens, que por meio das quais nós interagimos com o mundo. E aí, a criança, a primeira forma de expressão dela com o mundo é a brincadeira. E é desse assunto que nós viemos falar aqui hoje. Então, eu tenho umas perguntas para fazer para vocês aqui agora, e eu vou fazer 3 perguntas, e eu queria ver como é que vocês estão conectados ou não com essa percepção, com essa consciência de vocês em relação a essas formas de expressão que estão relacionadas à maneira como nós funcionamos. Primeiro, a gente precisa entender que na infância não há diferença entre brincar e fazer arte. Aliás, quando uma criança está fazendo muita bagunça, a gente tem costume de dizer que ela está fazendo arte, não é verdade? Então, a primeira pergunta é o seguinte, vamos lá, vamos ver quem vai conseguir acertar. Qual é a primeira experiência musical que todos nós aqui vivenciamos na nossa vida? Não tem ninguém que não vivencie essa primeira experiência musical. As canções de Niná? Oi? As canções de Niná? Canções de Niná. Atirei o pau no gato. É o barulho dentro do útero. O barulho dentro do útero. Beleza, Marina, obrigado. Olha, quem respondeu as outras coisas não está errado. São vivências que estão lá no início. Mas quando a Marina fala do barulho dentro do útero, nós estamos lembrando que a experiência primordial que nós temos, musical, é a batida do coração. No 16º dia, o coração do feto começa a bater. Então, ali, quando começa, ele não tem a consciência que nós temos, mas ele tem uma forma de consciência. Então, primeiro, tem a batida do coração da mãe, depois a batida do coração do bebê, do feto. E aí, eu gosto de brincar que o primeiro conjunto musical que acontece na vida de todos nós, acontece no palco do útero materno. É um batuque que está, né, percussivamente, repercutindo ali dentro do útero, e isso mostra a nossa predisposição para a música, porque a música se faz na relação entre som e silêncio. Então, a batida do coração é o pulso e a pausa. E a minha segunda pergunta é: qual é a experiência literária, no sentido da fabulação, da imaginação, que todo mundo tem diariamente, ao longo de toda a vida? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, vamos lá. Contação de histórias, a Daniela escreveu. Interação com a família? Relação com a família, vamos lá. Mais uma vez, última chance. Tcharam! É tão óbvio que quando eu contar, vocês vão falar assim, nossa, gente, como que eu não pensei nisso? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, última chance, alguém arrisca? Então, não? Então eu vou contar. Gente, é o sonho. Sonho é cinema, sonho é teatro, sonho é fotografia, sonho é dança, sonho é literatura no sentido da fabulação. E todos nós temos isso como algo que está inerente ao nosso funcionamento. Então, aqui mais uma demonstração muito clara da nossa predisposição para a arte literária nessa perspectiva. E, por último, qual é a nossa experiência, a primeira experiência que a gente começa a ter desde lá atrás também em relação à dança? A dança como linguagem, não importa, não estou falando de uma linguagem específica da dança, o estilo da dança, mas em relação à dança, qual é? Eu acho que é no colo da mamãe, quando a mamãe nina o neném. Ok, mais uma chance. Não está errado, mas vamos lá. O que mais? Tem algo anterior. Pulos que o bebê dá no útero. Oi? Os pulos, os movimentos que o bebê dá quando está no útero. Isso, muito bem. Obrigado, Bárbara. Então, é semelhante à música, porque a música, seja pelo som, seja pela vibração da frequência que o som emite,
faz a gente sentir o balanço. Então, quantas vezes a gente já vê lá né, a barriga lá, a mãe tá mexendo quando uma música está tocando, porque a criança está reagindo em relação àquilo. E depois que a criança nasce, é bebezinho ali, ó, você coloca uma música, a criança começa a balançar no ritmo daquilo que está sendo tocado. Então, eu queria com isso, minha gente, demonstrar para vocês como a gente funciona, como que a brincadeira e a arte está presente na nossa trajetória e como que isso nos caracteriza como seres que expressam-se por meio das linguagens, que não necessariamente vão fazer com que a gente tenha que ser artista ao longo da vida, mas a importância que isso tem na formação da criança. Vamos para mais uma brincadeira e depois a gente vai continuar um pouco essa prosa aqui. Então, como o Marquinhos disse, é nós que vamos oportunizar as crianças a brincar. E a gente gastou esse tempo, né, nessa intimidade, falando das nossas brincadeiras, não foi à toa. Porque tá tudo aí, gente. Tem muita brincadeira. E teve uma brincadeira que foi citada por uma das pessoas e que nós vamos fazer para poder relembrar. Quem aí... Não, pode passar, pode Carlinhos, passar, por favor. Pode ir, vai. Vamos entregar um pouquinho do conteúdo rapidamente, só até chegar no slide. Pronto, pronto. Pronto. Quem aí já brincou de dedonha? Levanta a mão. Vocês separaram a folha de papel e uma caneta que nós pedimos? Peguem, por favor, porque agora é a hora. Vou dar um minutinho, hein, para buscar quem não separou, para pegar uma folha. E coloquem aí, vamos fazer essas colunas de nome. São 11 no total. São 11 colunas para dividir nessa... São 10 de itens e uma do total. De pontos acumulados. Então, vamos colocar aí nome, cidade, estado, país, cor, fruta, verdura, legume, animal, parte do corpo humano, objeto. A gente ia colocar minha sogra mas decidimos pegar leve. Então, colocamos meu amigo Claro. Filme, série, novelas e carro. Eu sempre me dou mal nessa do carro, mas eu gosto de colocar carro. Meu amigo capricha nos adjetivos aí, viu, gente? Ó, caprichar na... É porque se fosse da sogra... Podia caprichar também. Tô brincando. Todos sabem brincar de dedonha? Se tiver alguém que... tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone para a gente poder explicar. Estou entendendo que todo mundo já fez a dedonha alguma vez, ok? Olha, tem algumas pessoas que estão com o vídeo desligado. Se puder ligar, porque agora a gente vai fazer a contagem. E aí eu vou conseguir fazer a contagem somente com quem tiver com o vídeo ligado. E aí vai perder a oportunidade de zoar um pouquinho a brincadeira. Minha irmã sempre gostava, gente, de colocar muitos dedos para dar uma letra muito difícil. Porque ela era muito esperta nessa brincadeira. Todo mundo ok com as colunas? Podemos começar? Então, vamos lá? A, D, Dó, Nha. Peraí, Carlinhos, deixa eu conseguir contar aqui, ó. Vamos lá. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Embaixo. U. Vamos. Não foi, tá certo. Foi. Gente, que a palavra é o... Conta aqui também. Não, peraí. U, V, W, X. X? E a Luciane pôs? Você pôs? Coloca aí um tanto aí, Luciane. Pronto. Y, Z, A. Conseguimos uma fácil. A letra vai ser a letra B. Então, peraí, todo mundo mão para cima. Mão para cima, não começa agora. A hora que eu falar já, quem terminar primeiro
Posta no chat, escreve no não, chat, abre né? aí, abre Abre o aí. microfone e O grita. microfone grita. Parou. É, grita. Quando a pessoa gritar Boa. parou, todo mundo mão para cima, gente. Mão para cima, mão para cima. Vamos lá. E é 1, e é 2, e é já! Vamos fazer só uma Eu vez. quero fazer também. Então vai, corre. Vou fazer lá na coisa lá, fazer nesse preenchimento aí. Brinca de dedonha. Só uma vez, por causa do horário. Porque é suficiente. Não, vamos para... Stop. Parou. Parou, mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima. Quem fez? Raquel. A Raquel? Raquel, você é danada demais. É a minha brincadeira favorita. Ai, só faltou o filme para mim. Então vamos lá. A Raquel, já que ela terminou primeiro, ela vai dizer como ela preencheu. Quem tiver preenchido diferente ganha 10. E aí vocês vão ser honestos aí, porque a gente não tem tempo de verificar. Quem, por exemplo, coloquei o nome de Beatriz, e aí a Ana também colocou Beatriz, vale só 5. E no final faz a soma. Tá certo? Então vamos lá. Raquel, qual que foi o nome? Bernardo. Bernardo. Alguém colocou Bernardo? Não? Então todo mundo 10. Cidade, estado ou país? Belo Horizonte. Alguém pôs Belo Horizonte? Então Raquel 5 e a Daniela 5 ali também. Eu também. E a Lígia também. O restante 10, nota 10. Cor? Bege. Alguém mais colocou bege? A Bárbara. Bárbara, a Marina e Eliane. Só 5, E a restante Clélia 10. também. E a Clélia também. Eu também. Acho que eu nem ia lembrar de colocar branco. Também foi branco. Fruta, verdura ou legume? Esse é diverso. Berinjela. Berinjela. Eliane também? Então, 5 e Raquel. Tá pobre, viu aí? Tô pobre de pontos. Batata. Animal baleia. A Bárbara. Ué, Bárbara, vocês estão juntas fazendo trabalho em grupo, é? Opa, boca. Boca. Tem mais alguém com boca? Mais alguém com boca? 10 para todo mundo. Uau. A Lana pôs boca. Mentira, coloca 5 aí. Dentista, né? Tem um bem só a boca. O objeto. Bala. Não, parte do corpo humano. Parte do corpo humano, verdade. Já foi a boca? Ela falou boca. Ah, tá. É um Faltou objeto, um animal, não? bala. Que a Bala que ela falou? Bala. 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 Alguém colocou bala? Não, Foi 10, 10, nota 10. Meu amigo é? Bonito. É. Eu também é bonito. Então, 5, gente, quem colocou bonito. Dividi os pontos do amigo, então. Então, Bete a feia. Mentira, que agora eu quase morri. Por quê? Bete a Bete a feia também? Alguém colocou? O quê que colocou? Bete a feia. Ah. Não? Não, ninguém colocou Bete a feia. 10 para todo mundo. Daniela colocou, tá só com a mãozinha levantada ali. Não? Não, então é 10. Se nada. tiver alguém que não chegou até aí, porque a Raquel foi muito rápida, é 0, hein? Não preencheu, é 0. 0 mesmo. Carro. Carro, a Belina. Isso. Ai, Belinas. Quase que eu pus Belina, mas eu pus outra coisa. Podia ter tanto carro. Achei que só também, eu ia Google. lembrar, porque eu tive uma Belina. Quase que eu pus Belina, meu pai tinha uma também. Pois é, mas tinha o Alguém mais Google pôs também. Belina? Mas eu coloquei Belina. Pô, tem Brasília também, gente. Olha aí a Brasília amarela, eu não botei, não. Pois é, minha Brasília amarela. Lígias, mas você chegou até aí não, danada. Claro que não, minha filha. Eu esqueci Então é até- 0. Ah, eu cheguei, eu pulei o filme, série e novela, que eu não consegui pensar. Olha, quem tirou 100, levanta a mão. Ninguém, né? Ninguém. 90.
Ariane. Temos uma ganhadora. Ela não levantou a mão no de ninguém, realmente. Ela foi contando de 10 em 10. Ariane foi a vencedora. Gente, Bem baixinho. essa é uma brincadeira que dá para ser feita com os meninos que já estão alfabetizados, né? Com os meninos mais velhos. E aí, como é que a gente faz com os pequenininhos? Se que ainda, né, não sabe, não trabalha a escrita. Dá para a gente brincar, por exemplo, de pique-pega de nome, de pique-pega de cor. Dá para brincar de elefantinho colorido para trabalhar as cores. Dá para brincar de pique-pega de animal. Como que é o pique-pega de animal? Por exemplo, eu sou a onça. Eu sou girafa. Girafa e passarinho. Eu vou gritar passarinho e vou pegar o passarinho. Só que antes de pegar o passarinho grita outro animal. Onça. Eu sou a onça. Ah, tá. Ela é? Girafa. Girafa. Aí eu tenho que pegar a girafa. Quando eu for pegar a girafa, para ela não ser pega, ela tem que gritar passarinho. O passarinho e grita outro girafa. Nossa! Eles estão fazendo de bobo, vocês estão percebendo, né? Mas eu vou só exemplificar. Dá para brincar, dá para fazer outras brincadeiras para trabalhar essas categorias de palavras. E aí trabalhar as palavras, a dicção de uma forma mais divertida, mais prazerosa. Tá certo? Vamos lá, gente. Agora eu tenho uma outra pergunta para vocês. Volta o slide. Mais um. Pronto. Quem já olhou por um caleidoscópio? Eu sempre faço essa pergunta e eu fico impressionado com a resposta que a maioria das pessoas não olhou por um caleidoscópio. Que bom. Quem olhou sabe do que eu estou falando. E olha que legal. Primeiro, eu lembrei agora. Você está falando caleidoscópio, eu lembrei daquelas fotinhas que tinha no interior, com a caixinha que você colocava e ficava tentando ver a imagem. É um monóculozinho, né? Aham. Eu tenho meu aniversário de infância em vários deles. Sério? Um dos meus primeiros aniversários está naquilo lá. Interessante, eu achei que todo mundo já tinha visto pelo caleidoscópio. Também. Impressionante que muita gente não conhece o caleidoscópio. Eu queria compartilhar com vocês agora um outro conceito que nós estamos trabalhando. Nós vamos tentar mostrar para vocês uma coisa bacana aqui, ó. Mas enquanto isso eu vou falando aqui o seguinte. O meu pai, quando eu era criança, ele me convidou para poder construir um caleidoscópio. E um caleidoscópio é muito fácil de fazer. E ele é muito poderoso no efeito que ele causa sobre nós. Ele é feito de 3 espelhos inclinados, fazendo esse triângulo. Existem caleidoscópios de outros formatos também, mas o mais convencional é um caleidoscópio triangular, em que 3 espelhos se encontram e nós temos, de um lado, um fundo falso que carrega. Dentro desse fundo falso, nós colocamos objetos coloridos translúcidos. Então, pode ser garrafa PET cortada, pode ser caco de vidro de várias cores. E do outro lado, eu tenho um buraco, um furo, por meio do qual eu olho. Esse fundo falso, ele tem que ser transparente. Transparente assim, não totalmente transparente, mas ele tem que permitir a entrada de luz. E aí, quando eu olho pelo caleidoscópio e com a luz do outro lado, e eu vou girando o caleidoscópio, começa o encantamento. Porque o que eu vou ver, eu trouxe uma imagem aqui para poder mostrar isso para vocês. Olha só, uma imagem de uma das coisas que a gente vê. São coisas dessa natureza. Tudo depende da nossa criatividade dentro na escolha dos objetos que a gente escolhe, dos translúcidos, coloridos, que a gente escolhe para colocar dentro do caleidoscópio. E aí, isso traz para a gente um conceito. Com essa experiência do caleidoscópio, surgiu uma metáfora. E a metáfora é caleidoscopia, uma palavra inventada que está aqui no nosso álbum Escutatória. Aqui no Escutatória existe a experiência do caleidoscópio, e vou falar sobre isso já já. E essa experiência do caleidoscópio, vocês estão conseguindo ver aí a imagem que a gente está projetando?
Tem essa que eu estou projetando, que está escrito caleidoscópio, e o pessoal aqui está tentando fazer aqueles 2 caleidoscópios aqui, mostrar a imagem para vocês, né? Bom, pode passar então o slide, Carlinhos. Eu quero mostrar para vocês o seguinte, um conceito de caleidoscopia, que é um convite que eu quero fazer a vocês. Quando eu fiz aquelas perguntas, eu convidei todo mundo para poder dizer quais são as nossas primeiras experiências que demonstram as nossas capacidades de expressão. Agora eu quero mostrar da nossa capacidade de criação, porque isso vai ser muito importante na pedagogia do encantamento cultura do brincar. Eu queria uma pessoa voluntária para poder ler para nós aqui, com uma voz boa, com uma leitura pausada, esse texto que está projetado aí para vocês. Quem se voluntaria, por favor? Dou-lhe uma, dou-lhe 2. Quem vai ler? Vamos Sandra, lá. vamos lá, Sandra. Tá. Observando como as imagens fazem arte no interior de um caleidoscópio, o menino deu de fazer caleidoscopia com as ideias que possuía na caixa de pensamento. Misturou, recortou, copiou, colou e combinou memórias, sensações e percepções de sons, paisagens, sabores, aromas, apalpamentos e tudo que tinha nome pudesse ser pensado, imaginado. De sua caleidoscopia própria surgiram melodias, poemas, histórias, canções, acontecimentos e a confirmação de que artista poderia ser quem quisesse e aprendesse a usar as próprias antenas e caixa de pensamento em favor da criatividade. Muito obrigado, Sandra. Esse é um trecho que está aqui no álbum Escutatória. Esse álbum foi produzido dessa maneira. Então, essa história que tem aqui dentro, é uma história autodidática de caleidoscopia, e a gente chama atenção para isso, e isso deu origem a canções. Várias canções que foram interligadas, deram origem ao álbum Escutatória, a um conto que tem aqui dentro, que chama Vagamento Pensalume, e a um espetáculo belíssimo, que está aqui atrás de mim, ó. Olha quanto ele é colorido. E foi uma das grandes experiências que nós tivemos, que virou, inclusive, um especial de uma afiliada da Rede Globo aqui, que foi transmitido numa manhã de sábado para cerca de 300 cidades da região de atuação dessa afiliada da Rede Globo. Então, esse texto ele fala por si só, eu não vou me deter aqui mais, estendendo, sobre esse convite a cada um fazer a sua própria caleidoscopia, a entender que esses conteúdos que vêm por meio das nossas antenas, né, que são as nossas janelas sensoriais, que estão o tempo todo aí captando a realidade, são processadas dentro da nossa caixa de pensamento, né, que é esse conjunto das nossas faculdades que podem nos ajudar a fazer arte, porque isso é que nos diferencia de todos os outros seres, que é a nossa criatividade. Ok? Passando, nós vamos para alguns princípios rapidamente aqui, de uma das canções que está nesse álbum Escutatória, e que chamam a gente para essa experiência da brincadeira em roda. Portanto, a cultura da roda, ela começa com princípios de uma canção que eu vou cantar rapidamente aqui para vocês e convido a Luciene e a Lopes para cantarem comigo, tá? Rapidamente. Aqui ninguém é senhor, se prevalece o amor. Reina entre nós a alegria, que enche o mundo de cor. Sou por afeto, brinco de perto de quem se deixa brincar. Entra na roda que se renova quando chega mais um. Na roda a gente se ajunta, se inventa e se reinventa. Na roda a gente se lança, a gente balança, a gente é criança. A roda é hora da prosa, do olhar vira sorriso. Na roda dança do dia, vem gira sol e vem gira lua. A roda é hora da prosa, do olhar vira sorriso. Na roda dança do dia, vem gira sol e vem gira lua. Para a roda e o abraço bastam duas pessoas. Exercitem a brincadeira de roda.
É nela que você pode vivenciar tudo isso que a gente está falando aqui, colocar isso em prática. E para finalizar, então, a apresentação dessa cultura do brincar enquanto metodologia, eu quero apresentar aqui para vocês um diagrama, trazendo explicitamente aqui como que a coisa pode acontecer, começando dentro da família. Então, eu vou dar um exemplo que vale para família, que vale para grupo de alunos na escola, para grupo de amigos, para grupo de pessoas na igreja. Em vários contextos, tudo isso aqui se aplica nessa perspectiva da cultura do brincar. Vamos pensar na linha do tempo, um projeto que tem começo, meio e fim. Pode ser um dia, numa oficina apenas, como hoje, pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser um ano. Né? Nós aqui estamos formando, por meio de um interesse comum na cultura do brincar, nessa linha do tempo que vocês estão vendo aí em cima, em que está escrito brincar e fazer arte, nós estamos fazendo hoje um projeto coletivo. Então, vou dar o exemplo da nossa oficina de hoje. E desde que nós conhecemos aqui, com a apresentação de cada um, por meio das formas de brincadeira que foram trazidas para estimular vocês a fazerem essas conexões, nós estamos criando uma comunidade de sentido, que traz consigo o convite para brincar. E os estímulos são esses repertórios que a gente está visitando. Nós trouxemos alguns estímulos, provocações para vocês, e vocês devolveram outros para nós quando vocês fizeram as apresentações de vocês. E aí, quando você tem um grupo de pessoas em que você quer aplicar essa metodologia, o que você vai fazer é minimamente preparar esse conjunto de estímulos e convidar todo mundo para brincar. Na medida em que todo mundo brinca, nós estamos constituindo afetivamente essa comunidade de sentido. Então, ela começa com o convite para brincar e, primeiro, a gente se expressa brincando, como a gente está fazendo aqui hoje. A gente não vai ter tempo de dar o próximo passo, que é o passo da criação. Mas eu vou explicar rapidamente que ele é basicamente o seguinte. Vamos pegar uma brincadeira aqui que foi dita, que não foi dita, na verdade. Vamos pegar aqui, corre com tia. Corre com tia de noite, de dia, debaixo da cama da sua tia. Tá certo? Vocês lembram disso? Muitos de nós conhecemos isso, né? Eu estou vendo as cabeças balançarem aí. Então, você vai convidar pessoas para poder, ou crianças, jovens, para poder brincar de corre com tia. Você, primeiro, pode ensinar o jeito que você brinca, chamando para poder brincar. Se for um grupo ali que não conhece a brincadeira, um grupo de crianças, você vai ensinar a brincadeira para elas. Se for um grupo de pessoas que também conhecem essa brincadeira, como é o nosso caso aqui, se a gente tivesse presencialmente, eu ia pedir para alguém apresentar a forma como conhece corre com tia. E aí a gente vai ver que sempre existem variações, porque a cultura é dinâmica. A cultura não se sacia, ela devora tudo que cria e recria. Né? Por isso que nós conhecemos lá, igual cabra cega, aí vem a Ariane e chama de gata cega. Eu nunca tinha ouvido falar, porque a cultura tem esse dinamismo. Então, cada pessoa vai apresentar em roda, né? Sendo convidada a apresentar em roda a maneira como conhece. E aí nós vamos brincar. Vamos escolher, vamos eleger uma maneira para poder fazer a brincadeira acontecer. Nós só vamos brincar, é só isso que interessa, a brincadeira como fim em si mesma. Nesse sentido, o português, como língua de herança, nem aparece como propósito. A importância do resgate das brincadeiras, da preservação da tradição, nem aparece, porque isso está no objetivo de quem faz. Mas para aqueles que estão participando, o objetivo é apenas brincar, é se expressar naquilo que é a natureza humana, por meio da brincadeira. Então, quando esse ciclo começa a se repetir, eu posso pedir, já que eu ensinei, vamos pegar um grupo de crianças, eu acabei de ensinar como que brinca de corre com tia. Elas brincaram, então agora eu vou pedir para que elas se organizem num grupo ali, ou em grupos separados, para recriar a brincadeira de outras formas. Então, pode surgir o inimaginável nesse momento. E a brincadeira não se esgota. Ela não fica você não vai ficar entediado porque a brincadeira não está acontecendo do mesmo jeito. Então, rapidamente é isso. Esse outro lado que está escrito aqui, produção, produto cultural, é quando você vai fazer isso num processo contínuo na escola, por exemplo, e você tem a opção de criar uma performance que vai ser apresentada, por exemplo, no final de um ciclo pedagógico, seja de um mês de trabalho, seja de um ano de trabalho, você vai reunir e eleger com os participantes quais conteúdos serão apresentados para uma comunidade. Né? Então, a gente vai poder fazer apresentações culturais com as brincadeiras que foram vivenciadas durante o processo.
ok? Então, rapidamente, vocês puderam aqui entender os conceitos, os fundamentos da cultura do brincar, dentro da pedagogia do encantamento nessa perspectiva, e a gente tem mais brincadeira para fazer com vocês antes que o nosso tempo acabe, para que depois a gente possa fazer uma avaliação rápida. Falando em roda, que roda, queria saber se alguém conhece a brincadeira da viuvinha. Alguém conhece a brincadeira da viuvinha? Não, ninguém conhece a brincadeira. Então, a gente vai aprender uma brincadeira nova, que bacana. Essa brincadeira, ela é feita em roda e a gente precisa de um número ímpar de pessoas para brincar. Por quê? Porque o objetivo é que sempre fique alguém sem par, para ser a viuvinha da brincadeira. Então, você cria uma narrativa, se quiser trazer uma contação de história com personagens e contar como é que essa viuvinha ficou viúva, a gente tem uma versão, tem duas versões do Encantar, tem a música e tem uma versão que foi criada por alunos em oficinas online durante esse ano. Então, quem der um pulinho lá no YouTube, né, para encontrar no nosso canal, vai ver que foi feita uma criação de história coletiva, contando como essa viuvinha ficou viúva. E aí, o que acontece? A gente agora, a brincadeira funciona na roda, tem a música, e ao final da roda, né, ao final da canção, as pessoas que estão na roda procuram um par para abraçar. E sempre no meio vai ter alguém que vai ser a viuvinha da rodada, né? Gente, é um desespero. Vocês não têm noção do desespero, né? Porque você fica ali trocando aquele olhar com seu par durante a música, né? Enquanto a canção tá rolando, você está fazendo ali a roda e trocando um olhar com quem está lá do outro lado da roda, né? E tem aquela pessoa do meio que tá na espreita, tá doida para arrumar um par, né? E aí terminou a música, todo mundo corre e forma pares. Alguém inevitavelmente vai ficar sobrando, né? Então essa pessoa que sobrar vai para o centro da roda e vai ser a viúva da próxima rodada. Nós criamos, né, devido a essa situação da pandemia, que nos obrigou a colocar nesse modo de aulas online, nós criamos algumas releituras das brincadeiras. Esse momento da criação que o Querubim citou foi bem pensado nesse momento. Então, a gente trouxe uma versão da viuvinha para a gente fazer aqui pelo Zoom. Então, é assim, você vai escolher um lado para você abraçar. Quando terminar a canção, ou você abraça para cima, ou para baixo, ou para a direita, ou para a esquerda. Mas vira mesmo e abraça. Tá bom? Vamos aprender a música? Vem, vamos cantar junto? Aí vocês aí vão tentar pegar a música com a gente, a letra, que a gente está quase em cima do horário, né? Consegui pegar aqui. Viuvinha da banda da além, quer se casar, mas não sabe com quem. Com esse sim, com esse não, com esse sim que é do meu coração. Terminou? É o abraço, tá bom? Vamos tentar cantar? Viuvinha da banda da além, quer se casar, mas não sabe com quem. Com esse sim, com esse não, com esse sim que é do meu coração. Simples? E quem não tiver conseguido pegar, gente, lá no Encantar, lá no YouTube, tem lá, nas plataformas digitais, tem todas, né? Viuvinha, tá bom? Viuvinha da banda da além, quer se casar, mas não sabe com quem. Com esse sim, com esse não, com esse sim que é do meu coração. Aí, tem que contar uma coisa pra vocês, gente. Eu fui surpreendida uma vez, um aluninho cantou assim, ó. Com esse sim, com esse não, com esse sim que eu sou um partidão. Vocês pensam? Luciene, eu acho que está com mau contato no som, está bem baixinho. Não se ouve. Está sem som agora. O de vocês todos, está totalmente sem som. Tá sem som. Estava bem longe o som e agora parou total. 100%.
Chegou? Voltou? Agora. Voltou? Tá baixo, mas Gente, voltou. tem Bem fantasma. baixinho. Eu falei, é o Gasparzinho É um que tava fantasminha dançando que na veio abóbora com fazer melão aí, ó. brincadeiras com a gente, de mau gosto. Então agora vamos fazer valendo. Inclusive o abraço. Se vai abraçar pro lado, ó, faz mesmo um abraço pro lado, faz mesmo um abraço aqui para baixo, para cima. Pra gente Isso contar mesmo. para vocês quem tá abraçando quem aqui na tela, mesmo. tá? Entenderam? Quem tá com a câmera desligada e quiser ligar Direita, aí, ó, esquerda, aproveitar a para brincadeira baixo final, ou para cima. é a última chance de brincar aí. Então vamos lá? Agora dá pra gente cantar junto. Viuvinha da banda do além, quer se casar, mas não sabe com quem. Com esse sim, com esse não, com esse sim, no meu coração. Fica. Abraça e fica. Abraça e fica. Estátua. Abraçou a estátua. Ó, Lulu, beijinho. o primeiro abraço da Cláudia, quando ela se movimentou a primeira vez, foi com a Eliane. Aqui, o Ricardo vai compartilhar a tela com a gente, porque aí na hora que abraça, pode desabraçar agora e virar para cá. Ricardo printou? Deu certo? O Ricardo agora vai compartilhar com a gente a imagem para a gente ver quais são os abraços que se formaram, tá bom? Então, mais uma vez. Vamos que ele precisa correr ali para pegar ali, né? E colocar. Enquanto ele prepara, vamos fazer mais um? Gente, eu tenho que contar uma coisa muito engraçada. A exibição de tela para vocês aí é diferente da nossa, da galeria, né? Que fica. Então, às vezes, tá achando que tá abraçando, mas não tá, não, viu? Eu só te contar. A Ana, ela fez assim, ó. Ela levantou o braço e virou pro lado. Gente, eu tava crente que meu abraço ia pegar ela aqui, ó. Ela fez assim. E ela fez assim, opa, me trollou. Aí, gente. Vamos ver quem abraçou. Vamos pegar. Pega, Carlinha, a canetinha. Tem como você marcar aí pra gente? Na verdade, a Cláudia, quando ela abraçou, a primeira vez ela estava Vocês pro dois tá lado roubando esquerdo esse dela, abraço. que estava com a Eliane. Depois ela se movimentou. Eu não abracei ninguém. Não. Tem que... Dá pra tirar Eu acho que eu acabei não abraçando ninguém, que eu tava... Eu acho que eu fiquei viúva. Eu também. Gente, eu tenho que contar só a Mariana que abraçou o petitinho aqui, ó. Só a Mariana que abraçou o Petit. Coisa mais linda. Esse abraço desses dois aqui, ó. Aqui, ó. É, que Esse conta abraço desses também. dois aqui, isso aqui é fraude, viu? A gente vai mais uma vez, vamos dar tempo de mais um? Vamos mais uma vez? Vamos tentar se abraçar? Vamos Vai. lá. Quem sabe dar uma combinadinha no chat? Não adianta. Muda, né? Muda. Só interromper o compartilhamento. Stop share em cima aqui. Isso. Vamos lá, mais uma. Aí, vamos ver, hein, gente? Mais um abraço, bem caloroso. Acelerou, hein? Viuvinha da banda da além, quer se casar, mas não sabe com quem. Com esse sim, com esse não, com esse sim que é do meu coração. Quase. Ah, Vamos ver. Gente, não é possível. Não virou abraço. Não, Eu a abracei, Luísa, gente. Agora eu abracei. A Lídia, olha que bonito isso. A gente teve um abraço de 4 pessoas. Olha que coisa mais maravilhosa. Aí embaixo da tela, vocês estão vendo o compartilhamento? Um abraço de mães e filhos. A Mariana. é. Tinha ali os 4. Olha que bonitinho. Então, eu tenho uma ideia. Vamos nos abraçar? Vocês aí, a gente aqui para vocês, nessa última, para a gente sentir esse abraço? Vamos cantar mais uma vez, porque eu acho que vocês já estão assim, ó, com a letra na ponta da língua. Linha da banda da além, quer se casar, mas não sabe com quem. Com esse sim, com esse não, com esse sim que é do
delícia de abraço, gente. Que legal, que legal. Gente, eu queria arrematar umas questões aqui, de mais uns slides aqui, para a gente poder fazer uma rodada rápida, que é o que a gente queria ouvir o depoimento de vocês sobre tudo que a gente fez aqui hoje, tá? Antes de mais nada, eu já queria adiantar, convidando todo mundo aqui a entrar nas redes sociais do Encantar, Instagram, Facebook, YouTube, curtam e compartilhem as nossas páginas. E, especialmente no YouTube, no Spotify, no Deezer, iTunes, tem os nossos conteúdos. Eu queria rapidamente mostrar aqui, Luciane, me ajuda. Olha aqui, ó. Olha quantos produtos, né? A Cláudia está mostrando os dela aí. Aí, ó, Cláudia, segura o parangolé, pronto. Ah, não, eu vou trazer Segura aí, minha, porque aí eu vou trazer minha biblioteca. eu não tenho mão para tudo isso. Então eu vou deixar de colocar 2 aqui. Troca comigo aqui, pega entre dentes, pega aí mais. Isso. Olha só, gente. Olha só que legal. Quantos produtos que nós temos e praticamente tudo isso aqui está nas plataformas digitais para vocês usarem como estímulos. Lembra lá das entradas e saídas que eu falei? Vocês podem usar tudo isso, está lá disponível. Quem vier ao Brasil pode adquirir com a gente, é só combinar que a gente manda para vocês e aí vocês vão poder levar para aí depois, certo? Então, primeira coisa, eu queria apresentar isso, agora eu quero falar de mais umas coisinhas rápidas aqui para a gente poder já ir encerrando e cumprir aí o nosso tempo que já está um pouquinho estourado, né? Volta um pouquinho. Pode passar, volta mais um. Pronto, pode passar para frente, já me localizei. Pessoal, a Pedagogia do Encantamento em breve está na Amazon como e-book, tá? E eu falei agora das redes sociais aí, e além disso tem o site do Encantar, que está embaixo, e tem o contato@encantar, por meio do qual vocês podem falar conosco e pedir também que a gente envie os produtos para vocês. Pode passar? Então, para finalizar, eu queria ler para vocês um trechinho da Pedagogia do Encantamento, para que isso fique bem claro para nós do que a gente está falando aqui, que a cultura do brincar possa ser propagada por meio de vocês, que vocês possam ser agentes transformadores por meio do exercício da brincadeira com aqueles que vocês conseguem atingir no raio de atuação de vocês. Pois há que se reconhecer o brincar como oportunidade de expressar livremente a própria potência, pois o brincar se faz com vontade, imaginação e ação para cada criança. É a beleza expressa na brincadeira, no jeito de brincar, no brinquedo que se constrói para funcionar e dar vazão a essa energia criadora e transformadora que nos compõe e nos identifica como seres humanos desde a infância. Então, pode passar e pode tirar. A gente queria, neste momento, então, agradecer a participação de vocês, agradecer o convite que a Cláudia e a Clélia nos fizeram para que a gente pudesse estiver aqui compartilhando com vocês. Quero agradecer aqui as minhas 2 parceiras, amigas, colegas de trabalho, artistas educadoras. Quero agradecer o Carlinhos Ribeiro, que está aqui, e o Ricardo, que não estão aparecendo, mas que estão fazendo tudo isso aqui acontecer. Então, essa é a nossa gratidão. Muito obrigado a todos vocês.